Tudo bem? Como é que vai com vocês? Mais uma vez, estamos juntos nessa área online. Hoje nós vamos falar de um personagem da história da música. Sabia? Um personagem muito importante do período clássico, chamado Wolfgang Amadeus Mozart, mais conhecido como Mozart. Um prodígio, porque ele com 5 anos de idade já tocava violino e dedilhava os dedos no cravo. Lembrem-se que o cravo é um instrumento do período barroco, mas o processo de transição da história, do desenvolvimento da história, o cravo também passou para o período clássico. E Mozart, através dos ensinos de seu pai, porque seu pai tocava muito bem cravo, tocava muito bem violino, e começou a ensinar a Mozart. E quando o pai percebeu que o filho dele tinha talento para a música, investiu. Mas não só era Mozart também. Não só era Mozart que era talentoso para a música. A irmã dele, Narlene, nome estranho, né? Narlene. Tio tentou pronunciar corretamente, mas basta você saber que a irmã dele tocava violino e cantava muitíssimo bem. E acompanhava Mozart quando ele era convidado para as cortes europeias para tocar. Observe bem, ele nasceu em Salzburgo. Salzburgo é uma cidade da Áustria. Ele nasceu em 1756. Por isso que o período é o período barroco. Tio já falou que com 5 anos de idade ele já tocava bem. O interessante é que além dele tocar bem, ele aprendeu como compor as próprias obras. Ele, quando chegou na adolescência, percebeu o seu talento e começou a se apresentar nas cortes europeias e nos palácios. Quando ele começou a se apresentar junto com a irmã dele, as pessoas começaram a gostar, porque viam nele um futuro promissor de um grande músico. Na época, quando criança, ele já compôs o estilo de música chamado concertos. Quando se fala na palavra concerto em música, é concerto de apresentação no teatro de uma grande orquestra, de um coral, de um conjunto, chama-se concerto. Mas a palavra concerto em música é um estilo musical do período clássico e do período barroco também, que significa o seguinte: quando o músico compõe a obra, escreve lá a partitura com a obra, ele escreve concerto para a orquestra, ou seja, todos os instrumentos da orquestra tocarem junto, ou para a orquestra e um instrumento fazendo solo. Geralmente pode ser um piano, um trompete, um clarinete, um violoncelo. Mas lembrem bem, quando falamos da palavra concerto na música, tem 2 significados: concerto de apresentação no teatro e concerto do estilo musical, da obra que foi composta. Foi composta para ser tocada junto com a orquestra e um instrumento como solo. E nessa época, com 5, 6 anos de idade, Mozart já tinha inteligência, porque estudava muito para compor esse tipo de obra. Observe uma coisa: ele, quando chegou na adolescência, ele foi tocar em Viena, que é a capital da Áustria. E ele gostou da apresentação, e ele gostou também da filha da rainha. E pediu, já adolescente, a história diz que já era por volta de 15, 16 anos, já pediu a moça em casamento. Só que ele não foi feliz, porque a rainha não permitiu que ele casasse. Mas ele conseguiu a aprovação da rainha para estudar no Conservatório de Viena, para aprimorar as técnicas.
foi quando ela aprendeu a tocar piano. O cravo é um período barroco. O piano é um período clássico, que é o período onde Mozart estava vivendo. Quem foi que criou o piano foi Bartolomeu Cristofori, o italiano que criou a técnica do piano, porque o piano parece com um cravo, mas o som do piano reverbera no ar com maior intensidade. Então lembrem sempre, outro tipo de estilo musical que Mozart compôs foi a sonata. Quando falamos de palavra sonata, sonata é uma obra musical para piano. Então, Mozart, pela habilidade que ele tinha do cravo, e quando começou a estudar em Viena o aprimoramento técnico de tocar piano, ele compôs sonata para piano. Ele também compôs músicas sacras para cantar nas igrejas, né? Até porque a corte europeia tinha a religião católica como fundamento da cultura religiosa da época da Europa. Então, Mozart também compôs música para as igrejas, chamada música sacra. Mozart também compôs ópera. Ópera, geralmente apresentada nas cortes dos grandes teatros, que é uma história cantada, onde os cantores líricos apresentam a peça, cantando acompanhado de uma orquestra. Ele compôs também ópera. Ele também compôs sinfonia, e aí a sinfonia é só obra para orquestra, que é diferente do concerto. Concerto vai ter orquestra mais um instrumento solo. A sinfonia é a orquestra completa, certo? Dividida em 3 ou 4 ou 5 atos, partes, certo? Como a história tem capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, a sinfonia também tem os atos, certo? Os movimentos do andamento que a música tem. Então, Mozart compôs também sinfonia. E ele foi tão precoce que ele só viveu 35 anos. Ele faleceu muito cedo, certo? E pela sua inteligência e sua capacidade, tem um estilo de música chamado Requiem. O que é o Requiem, filho? Requiem é uma obra musical que o músico compõe para ser tocada no dia de sua morte. Quando o músico morre, se ele compôs um Requiem, pessoas que vão para o seu sepultamento, os músicos vão tocar essa obra. E ele em vida já compôs o próprio Requiem. Veja a inteligência dele. Vocês podem dizer que coisa triste, mas era a cultura. Até hoje, nos dias de hoje, os grandes músicos já têm composto o seu Requiem. No dia que ele morrer, toca essa música para mim. Toquem em minha homenagem. Porque o Requiem é uma homenagem que se faz àquele músico ou àquela pessoa. Recapitulando, Mozart, ou Wolfgang Amadeus Mozart, músico do período clássico, que com 5 anos de idade já tocava cravo e já compôs as suas obras, as suas peças. Ele ensinado pelo seu pai e depois ele foi para o Conservatório de Viena, na Áustria, e ele nasceu em 1756. Um menino prodígio e que conheceu o piano e aprimorou as suas técnicas. E ele compôs concerto, sinfonias para orquestra, sonata para piano, Requiem e música sacra. Um grande músico da história da música universal. Tio vai disponibilizar também aí links do YouTube para que você possa clicar e saber um pouco mais da biografia de Mozart, porque ele foi um grande músico do período clássico. Beijo de tio está com saudade. Breve a gente estará de volta. Tchau!